Lá em Lucas, irmãos, capítulo 10, um assunto muito conhecido, uma história muito conhecida, mas a gente vai ver aspectos profundos desse texto. Lucas capítulo 10 e o verso 25 até o 37. A história do bom samaritano. Quem é que não conhece, né? Conhece? Então tá bom. Nós estamos falando para pessoas que conhecem, e aqueles que não conhecem, basta pegar a Bíblia e acompanhar com a gente a leitura. Aqui conta a história, irmãos, de um homem, diz a Bíblia que verso 25, eis que um certo homem, intérprete da lei, ou seja, doutor da lei, o fera na lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, ele queria testar Jesus, e ele disse o que mesmo? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Verso 26, então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como você interpreta? Você não é intérprete da lei? Você não é o doutor da lei? O que a lei diz? Aqui uma primeira coisa, irmãos, entre os judeus, criticavam muito Jesus, porque eles diziam que Jesus era contra a lei do Sinai. E Jesus aqui nesse texto já descarta essa possibilidade. Eu não sou contra a lei, não, senhor. O que é que a lei fala a respeito da vida eterna? Não é isso? E olha o verso 27, o que aquele doutor respondeu a Jesus. A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que resposta maravilhosa, não é verdade? Perfeita. Então Jesus lhe disse, verso 28, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Tu não está perguntando o que fazer para viver, ter vida eterna? Faz isso aí que você está dizendo. Nem precisava ter perguntado para Jesus, né? Ele mesmo sabia a resposta. Mas Jesus mostrou, irmãos, que ele era a favor da lei, e isso ele ganhou, ele conquistou, né, digamos assim, a atenção das pessoas que eram desfavoráveis a Jesus, né? Agora veja o verso 28. Aquele homem, irmãos, ele percebeu que ele era um transgressor da lei. Ele era muito bom, que mesmo intérprete, conhecia muito bem, teoricamente, mas ele não praticava. E quando Jesus disse aquilo para ele, quebrou as pernas dele. Faz isso e viverás. Mas o verso 28. Então, no 29, né? Ele, porém, querendo justificar-se, ele era pecador, transgressor da lei, mas querendo justificar-se, ele fez o que mesmo? Ele fez outra pergunta. Quem é o meu próximo? Eu não entendo, não sei, não conheço quem é o meu próximo. Sabe que entre os judeus, de uma coisa, eles tinham certeza. Eles tinham certeza de uma coisa. Eles sabiam, ou eles acreditavam, que os gentios eram inimigos deles. E samaritanos eram inimigos deles. Isso era certeza. Agora, quem é o meu próximo dentro do meu povo? Tinha várias castas, classes sociais. E era diz White, irmãos, esse texto também está, o meu sermão está baseado no livro Desejado das Nações, no capítulo 54, vocês podem ler. Entre eles havia uma discussão muito grande, quem era o próximo dele? Quem era o próximo do sacerdote? E do sumo sacerdote? E do doutor da lei? E quem era o próximo do outro? Podia se comunicar com... E eles não se comunicavam, não tinham relacionamentos com aquele arralé, digamos assim. Porque eles se contaminavam, eles achavam que se contaminavam, eles da classe social alta. E aí ele perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Eu não sei quem é. E aí Jesus, verso 30, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair da mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Aqui diz, irmão, certo homem. É um artigo, certo? É um artigo indefinido. Quem é? Ninguém sabe quem é.
Quem é esse certo homem? Quem é? Uma pessoa qualquer. Qual é uma pessoa qualquer? Que se aplica a quem mais? A todas as pessoas. A qualquer um. Qualquer um que desce de Jerusalém e vai para Jericó e cai na mão dos salteadores. Qualquer um. Sabe, irmãos, uma coisa que eu estou aprendendo. As histórias da Bíblia não são apenas histórias. São profecias, ilustrações que ensinam verdades profundas. Vocês sabem que Jerusalém era a cidade de paz, a cidade onde habitava Deus, é ou não é? Quem era Jericó, irmãos? Ou o que era Jericó? Uma cidade amaldiçoada. A primeira cidade a ser destruída por Israel quando entrou na terra de Canaã. E Josué pronunciou uma maldição naquela cidade. Olha que interessante. Certo homem, qualquer um, sai de Jerusalém, da presença de Deus, e vai para uma cidade amaldiçoada. E quando a pessoa faz isso, sai de Deus, e aqui diz a Bíblia, descia essa rampa, esse caminho descendo. O caminho do céu é subindo. Mas esse descia. Que lição que nós já podemos aprender aqui, irmão? Certo homem é qualquer um de nós, qualquer um dos seres humanos. Caiu na mão dos salteadores. Diz a verso 31 agora. Casualmente descia também um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo-o, passou de largo. Eu quero voltar novamente aqui no descia. Onde estava o sacerdote? Na cidade de paz, na cidade de Deus. Estava indo para onde? Para a cidade amaldiçoada. Estava descendo por aquele caminho, descendo. Ao invés de estar subindo, ele estava descendo. Era um líder da igreja, mas estava descendo o caminho, em vez de estar subindo. Certo? Ele viu aquele coitado e ele se afastou. Passou de largo, passou por longe. E depois, semelhantemente, verso 32, semelhantemente, um levita, que era também um que trabalhava na causa de Deus, descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Os líderes da igreja, homens representantes de Deus, que eram ensinados, eles aprenderam que eles deveriam ter cuidado do sofredor, né? Do pecador, de quem precisava de auxílio. Esses se afastaram. Mas uma coisa interessante, vou voltar novamente a frisar aqui. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam mesmo fazendo o quê? Descia por aquele lugar. Eles desciam, em vez de estar subindo. E continuando a história, certo samaritano, novamente aqui, há alguém, qualquer um. Quem seria esse samaritano? Que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo. Óleo é o que mesmo? O símbolo do que mesmo, irmãos? O Espírito Santo. E vinho, símbolo do que mesmo? Sangue de Jesus. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. O samaritano, meus queridos, aqueles que eles achavam que eram desgraçados, ele olhou, teve compaixão. E pense no seguinte: se fosse um judeu que olhasse para um samaritano, você acha que ele ia socorrer? E o samaritano, será que ele sabia que aquele que estava doente lá era samaritano, era judeu? Não, para ele não interessava. Ele só interessava o quê? Para aquele samaritano só interessava uma coisa: que aquele estava precisando de ajuda. Diz a Bíblia que ele se compadeceu. Ele se compadeceu. E diz a Bíblia que ele passou a noite todinha cuidando daquela pessoa. E no dia seguinte, 35, e no dia seguinte tirou 2 denários. 2 denários, outra curiosidade, irmãos, 2 dinheiros era o valor de 2 diárias. 2 diárias. Deixou o dinheiro de 2 diárias. E disse, vamos lá. E os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Agora eu vou perguntar para vocês aqui, irmãos, baseado no texto que nós estamos lendo e fazendo a aplicação que estamos fazendo, quem vocês acham que é o samaritano nessa história? Jesus é o samaritano. Mas não só Jesus. Quem é mais aqui nessa história? É todo aquele seguidor de Jesus. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia aqui. Mas eu estou lendo aqui para depois nós aplicar.
Jesus deixou 2 dinheiros, 2 diárias. E aí, eu vou falar bobagem aqui, né? Vou falar só bobagem, tá? Para vocês aqui, não tem nada a ver. 2 diárias equivale a 2 dias. E 2 dias em profecias equivale a 2000 anos. E aquele Jesus deixou dinheiro para 2 diárias, para 2000 anos proféticos, vamos dizer assim. E diz aqui a Bíblia que ele foi embora, mas ele ia voltar. Cuida dele aí, que quando eu voltar, eu vou te indenizar. O que é que Jesus vai fazer quando ele voltar? Vai dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, aqui uma outra lição. O que é que nós podemos aplicar? O que é aquela hospedaria? O que seria aquela hospedaria? Que aquele Jesus, ou aquele samaritano, levou aquele que estava precisando de ajuda para a hospedaria. O que seria a hospedaria? A igreja. Levou para a igreja. Cuide dele. E Jesus está dizendo, cuida dos irmãos. Cuida, que quando eu vier, eu vou indenizar. E aí no verso 36 diz assim, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o verso 37 diz, o intérprete da lei diz assim, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Irmãos, aqui mais uma outra lição. Quando ele respondeu essa pergunta para Jesus, e Jesus disse, qual em quem você acha que é o próximo? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Ele podia só dizer assim, ô samaritano, não podia? Mas ele não tinha coragem, porque ele, como santo que era, ele não pronunciava o nome samaritano. Doutor da lei, líder da igreja, o santarrão. Jesus estava dando uma lição para ele e para nós. Querido, não importa o quanto você é, a sua profissão de fé. Se você não for igual ao samaritano, você não é crente. Você não é cristão. E eu quero ler os textos aqui que aplicam isso aqui, irmãos. Primeiro item, Jesus exaltou a lei. Irmãos, Jesus que estava conversando com aquele doutor da lei, era o mesmo Deus lá do Sinai. Era o mesmo Deus. Êxodo capítulo 23, não vamos ler. Êxodo capítulo 23, ou vamos ler, vamos, rapidinho. Êxodo capítulo 23, verso 4 e 5. Êxodo 23, 4 e 5. Êxodo 23, 4 e 5. Se alguém encontrar, pode ler, para nós ganhar tempo. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, luz reconduzirás. Se vires prostrado debaixo de tua carne o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-los a erguê-los. Viram aqui, irmãos, que texto? Aquele Jesus que conversava com aquele doutor da lei, foi o mesmo Jesus que disse lá no Sinai, quando você vê um animalzinho sofrendo, um animalzinho que não pede água, e que não pede comida, ele não fala a nossa língua, mesmo que seja do teu inimigo, cuide dele. Está precisando de ajuda? Cuide dele. Agora eu digo para vocês uma coisa, irmãos. Não se estava lidando ali com um animal, estava se lidando com um ser humano. Era muito mais do que isso. Eu vejo assim, eu falo brincando lá em casa, pensa num cachorrinho, quanto vale um cachorrinho? Não vale nada. A pessoa joga o cachorrinho fora, os gatinhos jogam fora. Agora eu pergunto para vocês, o homem construiria um bichinho desse aí? Podia arrumar trilhões e o dinheiro todo, e toda a sabedoria, ele não construiria um bichinho desse, que ama a gente, né? Que aprende a amar a gente, e que depende da gente. Deus colocou esses seres humanos para cuidar desses seres. Deus estava preocupado e sempre esteve preocupado, não só com os humanos, mas muito mais com os humanos, é lógico, mas também com os seres que não falam, os animaizinhos brutos, digamos assim. Deuteronômio capítulo 10, do 17 até 19, vamos ler, vamos rapidinho. Deuteronômio 10. Eu preciso ir de um aluno no horário, para mim não me perder no horário. Deuteronômio capítulo 10. 15 minutos. 15 minutos. Tá bom. Então nós temos 15 minutos ainda.
Eu vou botar para terminar. Deuteronômio capítulo 10, verso 17 até 19, diz assim. Vamos lá? Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. 18 até 19. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Era isso que eles aprendiam lá em Israel? Não. Mas o Deus do céu, aquele Jesus que conversava com o intérprete da lei, tinha dito isso. Vocês devem amar quem? Os estrangeiros. Vocês devem amar os estrangeiros. Mas eles lá aprendiam que não. Amar os estrangeiros não. Eles são inimigos. Já pensou? Os líderes religiosos ensinavam as outras pessoas a não fazer isso. Mas Deus disse que vocês devem amar o estrangeiro. Deve amar a todos. Não faz o que diz aqui? Acepção de pessoas. Não faz acepção. Deus não faz acepção de pessoas. No sábado passado nós vimos aqui a história da mulher samaritana. Oi, irmãos. Pensa numa mulher que tinha 6 maridos, já tinha tido 5 maridos. E o 6º não era dela. Que mulher de caráter, hein? Que caráter era esse? E por que ela ia meio-dia buscar água? Para não se encontrar com ninguém, porque ela sofria bullying. Agora pensa se é 2000 anos atrás, uma mulher dessa hoje já era mal falada. Imagina 2000 anos atrás. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Levítico capítulo 19, verso 34, rapidinho. Levítico 19, 34. Já achei aqui. Como o natural será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amá-los-eis como a vós mesmos. Vocês devem amar os estrangeiros como vocês amam a si mesmos. Aquele doutor diz, e ao próximo como a ti mesmo. Mas eles não aprendiam isso. E pense no quanto Jesus sofreu para lidar com aquelas pessoas. Com aquela liderança de homens, de castas, de acepção de pessoas. Que lição que ele queria ensinar. Na história do bom samaritano, quero ler os textos agora do Espírito para você, a página Desejar Todas as Ações, capítulo 54. Na leitura da história do bom samaritano, ilustra Cristo, a natureza da verdadeira religião. Essa história diz o que mesmo? Ela ilustra a natureza da verdadeira religião. Mostra que consiste não em sistemas, não em credos, não em ritos, não, mas no cumprimento de atos de amor, no proporcionar aos outros o maior bem, na genuína bondade. Isso que é a verdadeira religião. Não é ritos, não é cerimônias, é você praticar obras de caridade, de amor para com quem está precisando. Olha aqui outro texto, o amor supremo para com Deus e imparcial amor para com os homens. Eis aí os princípios a serem desenvolvidos na vida. O que são os princípios que devem ser desenvolvidos na vida? O amor para com Deus e um amor imparcial. O que é um amor imparcial? Não fazer acepção de pessoas. Amar a todos de igual maneira. Em Isaías capítulo 61, verso 1 e 2, nós não vamos ler, mas Jesus disse assim, eu fui ungido para libertar os cativos. Não é isso? Para libertar os cativos, trazer a paz. Jesus foi ungido para isso, irmãos. E essa história do bom samaritano ilustra exatamente isso. O samaritano, como nós já respondemos aqui hoje, é Jesus Cristo. É todo aquele cristão que serve a Jesus Cristo. Foi escolhido, foi ungido para libertar, trazer liberdade aos cativos. E aqui eu quero ler um texto, irmãos, que é o ponto principal dessa mensagem. Olha aqui que diz, a menos que haja sacrifício prático, olha aqui, a menos que haja sacrifício prático em bem de outros, no círculo da família, na vizinhança, na igreja e onde quer que estejamos, não seremos cristãos, seja qual for a nossa profissão. Pode ser quem for, se não
fizer sacrifício para o bem dos outros, não é cristão. Não é cristão. Vou continuar. Se somos cristãos, não passaremos de largo, mantendo-nos o mais distante possível daqueles mesmos que mais necessidades têm de nosso auxílio. Se somos cristãos, irmãos, não vamos passar longe das pessoas que estão precisando da gente. Ao vermos criaturas humanas em aflição, seja devido a infortúnios, seja por causa de pecado, não digamos nunca, não tenho nada com isso. Rapaz, isso aí não é problema meu. Por que está desse jeito aí? Por que não é isso que a gente faz? Não digamos nunca, diz aqui, nunca digamos, não tenho nada com isso. Tem, sim, senhor. Você é cristão? É cristão? Pois tem muito a ver com isso. Você foi escolhido para aliviar o sofrimento. Não interessa se é por causa do pecado dele. E aqui eu continuo no texto. O pecado é o maior de todos os males e cumpre-nos apiedar-nos do pecador e ajudá-lo. Cumpre-nos apiedar-nos do pecador e ajudá-lo. Um dia desse eu vi um coitado dele, irmãos, bêbado. E ele arrumou um jeito. João Pedro vira João Pedro, se arrastando, meus irmãos, para ir embora para casa. Ele em pé não conseguia ir. E ele disse: o meu medo de ir embora para casa é me arrastando, eu vou me arrastando. E estava lá os 2 crentes que não pegou ele no colo, não botou no carro e levou para casa. Onde é que você mora, amigo? Vou te levar lá. É isso que Jesus está dizendo para nós, irmãos. E sabe o que diz a irmã White? Que Deus colocou aquele levita e aquele sacerdote naquele caminho. E o universo ficou assistindo como eles iriam lidar com aquela situação. Aquela história não é uma história, era uma história, algo verídico. E o sacerdote e o levita, diz a Roy, o sacerdote e o levita estavam lá ouvindo Jesus contar aquela história. E Jesus colocou eles naquele caminho para testá-los, e eles foram reprovados. Não, agora aplica-se a nós. Quando vemos essas pessoas, mesmo que seja por causa do pecado dele que está sofrendo, precisamos ajudar. Se somos cristãos, nós não devemos dizer nunca, jamais, não tem nada a ver com isso aí. Tem, sim, senhor. Tem, sim. 1 João capítulo 12, verso 6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, Jesus, esse também deve andar como ele andou. Meu querido, Jesus desceu do céu para salvar o sofredor, o pecador. Era culpa nossa. Ele não disse: o problema é seu. Não, ele veio e sofreu. E aqui, vamos lá terminando. E quando os filhos de Deus manifestam misericórdia, bondade e amor para com todos os homens, também eles estão dando testemunho do caráter dos estatutos do céu. Estão testificando que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19, o verso 7. E quem quer que deixar de manifestar esse amor, está transgredindo a lei que professa reverenciar. E Jesus disse isso para aquele homem e diz isso para nós. Quem quer que deixar de manifestar esse amor, está transgredindo a lei que professa reverenciar. 1 João capítulo 4, verso 20 diz: aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. Pode ser quem seja. Pode ser o doutor da lei. É mentiroso. E Jesus disse aquilo para aquele. Que lição para aquele homem, para nós, irmãos. Você quer a vida eterna? Ame a Deus sobre todas as coisas. Ama o próximo como a ti mesmo. Ame é o amor. O resumo é este. Agora eu pergunto para vocês, irmão, para terminar. Estamos descendo de Jerusalém para Jericó? Ou estamos subindo de Jericó para Jerusalém? Como é a nossa caminhada? Nós podemos. Às vezes nós podemos olhar para os outros olham para nós, mas nós podemos olhar para nós também e pedir a Deus: Senhor, dá-nos a sabedoria para perceber as atitudes que eu tenho, se é de cristão, se não é de cristão. Ou nós somos também aquele samaritano que estamos em missão, que estamos ali para ajudar, para auxiliar quem está precisando de ajuda. Somos apenas um homem ferido, precisando de ajuda, ou já estamos em Cristo,
disposto a ajudar as pessoas. Irmãos, e o desejo de Deus é o seguinte: sejamos como o bom samaritano. Ou, em outras palavras, sejamos como Jesus. Você, irmãos, você e eu queremos ser como o samaritano. Queremos ser como o samaritano. Ou nós somos desses que nos afastamos das pessoas que estão precisando de ajuda. E não vai muito longe a gente ver nossos defeitos de caráter, a gente vê nossas atitudes, mas graças a Deus por isso, que Deus ainda nos dá a oportunidade de vermos esses defeitos para nos curar. Pedir a Deus: Senhor, me cura, porque eu tenho um coração mau, eu sou um desgraçado. Eu vejo a pessoa pedindo e às vezes a pessoa não precisa pedir, irmãos. Um dia desse eu estava sem R$1 em casa, nenhum real em casa. E o Almeida, eu não estou dizendo que o Almeida é perfeito, o Almeida não é perfeito. Eu digo, vou contar a experiência rapidinho, da bondade do cara. Eu disse: rapaz, eu peguei acho que R$25, coloquei no carro e falei: vou no Buriti, eu preciso do Buriti, eu vou lá, R$25 de gasolina, de diesel, não me desculpa, com qual corria. Eu não pedi dinheiro para ele, ele enfiou a mão no bolso. Irmãos, ele catou os trocadinhos que tinha no bolso, pediu para o filho dele mais umas moedinhas e me deu. Mas eu acho que 30 e poucos reais. Eu não pedi dinheiro para ele. Que coração é esse, irmãos? Não vai para a igreja nenhuma. Isso, quem sabe, às vezes você conta uma história dessa para um irmão adventista e ele com 50 contos no bolso finge que não ouviu. Às vezes com mais dinheiro do que isso, finge que não ouviu. Às vezes você pede para ele emprestado e ele diz que não tem. Irmãos, Jesus está dizendo: meu querido, você quer ir para o céu? Você quer se salvar? Faça como o samaritano. Sabe, irmãos, por mais que a gente queira, nós temos um coração mau. É preciso Deus trabalhar nele. E nós precisamos autorizar. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude para que nós possamos ser como o bom samaritano. Cristão de verdade. E não nos enganarmos com formalidades, irmãos. Não é quantas vezes você faz culto, não é quantas vezes você lê lição, não é quantas vezes você vai na igreja, mas é quantas vezes você ajudou, quantas vezes você compadeceu da pessoa que precisa da tua ajuda. É isso que Deus está vendo. Essa que é a verdadeira religião. E Jesus ensinou isso, Tiago falou isso, João falou isso. Que Deus nos ajude, irmãos. Que nós possamos ir para casa com esse pensamento e nunca mais tirar da nossa mente: eu quero ser como o samaritano. Amém. Amém.